Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer 5 dicas para uma nova rotina, principalmente nesse momento de quarentena, em que tudo tá mudando e a gente fica sem saber como se reorganizar, mas que vai servir para outros momentos de sua vida também. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer cada uma dessas dicas e aplicar na sua vida, na sua rotina. Vamos lá, meus amores! Antes de qualquer coisa, te peço que se inscreva no meu canal, aperta no joinha que vem dica boa e se tiver qualquer dúvida ou sugestões, coloca aqui embaixo nos comentários, ok? Muito obrigada! Bom, primeiro eu quero trazer alguns esclarecimentos e algumas reflexões para que vocês consigam primeiro se situar à realidade atual e aí assim seguir essas dicas. Primeira coisa que você tem que pensar é: tudo mudou, ou quase tudo mudou. Houve muita mudança na nossa rotina, a gente trabalhava mais na rua, ou estudava mais na rua, agora a gente fica mais em casa, ou tá trabalhando menos horas, ou tem totalmente dentro de casa. Várias mudanças tiveram, tá usando mais tecnologia. Então a gente primeiro tem que entender, sim, houve mudanças, mas de acordo com essa mudança, a gente tem que saber o que é que a gente vai fazer. Não foca no problema, sabe? É o que eu falo de vez em quando aqui com vocês. Não foca no problema, foca na solução. A situação é essa, o que é que eu posso fazer para reorganizar e para melhorar a minha rotina? Então, a gente precisa entender que a gente precisa se adaptar. E o ser humano é super adaptável, então você vai conseguir. Outra coisa bem interessante de você pensar é: não pense que você não tem rotina. Sempre existe uma rotina. Muitas vezes a gente fala: eu não tenho rotina, eu não tenho disciplina, eu não consigo fazer as coisas. Todos nós temos rotina. A diferença é que a gente pode planejar essa rotina, organizar essa rotina, ou aquela história, né, deixar a vida nos levar. Mas rotina todo mundo tem. Então, a diferença, principalmente para quem trabalhava e estudava fora, tinha compromissos fora, é que os compromissos de fora ditavam seus horários, ditavam sua rotina. E aí você tinha o horário de chegar no trabalho, o horário de chegar na faculdade, de chegar na escola, e agora você está tendo que se reorganizar, porque você está fazendo isso online ou de alguma outra forma. Tá? Então, rotina sempre existe, você sempre teve uma. Talvez você não estivesse dando atenção a ela, mas você sempre teve uma. E agora é a vez de você planejar e organizar para que ela funcione muito melhor. Pronto, entendido essas coisas, vamos pensar. É hora de redefinir. Então, se eu tinha uma rotina que era imposta pelos horários dos compromissos externos e agora eu estou dentro de casa, na maior parte do tempo, então eu tenho que redefinir, reorganizar a minha vida dentro de casa, definindo tudo direitinho, prioridades e tal, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é adaptar e redefinir. E, muito importante, o último esclarecimento muito importante: você nunca dará conta de tudo em apenas um dia. As tarefas nunca acabam. Então, sempre existirá tarefa para você fazer. Eu tô falando isso para você, mas eu repito isso muito para mim, porque a gente se cobra muito, né? Então, a gente fica querendo dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo em um dia só, e as tarefas nunca acabam. Então, a gente tem que entender e organizar essas tarefas e definir o que é que vai ser feito em cada horário e o que é prioridade. E vamos lá para nossas 5 dicas. A primeira eu, de certa forma, já introduzi, que é: não se cobre tanto. Se as tarefas nunca acabam e se a gente não vai dar conta de tudo em um dia só, a gente tem que parar de se cobrar. Às vezes é muito fácil a gente falar isso, mas é um exercício que eu tô fazendo comigo também. Eu me cobro muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente faz milhões de coisas. E quem é multitarefa como eu sou, eu tô tentando mudar para ser monotarefa, mas quem é multitarefa ainda é mais difícil ainda. A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer dar conta de tudo, mas a gente não é uma super-heroína ou um super-herói. A gente tem que saber que a gente não dá conta de tudo, não se cobrar tanto e organizar para dar conta do que a gente precisa, não de tudo que a vida nos demanda. A segunda dica é: defina dias e horários. Se a gente não vai dar conta de tudo em um dia só e a gente tem um monte de coisa para fazer, porque a gente não define cada dia o que é que vai ser feito? Na segunda e terça eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer aquilo, entende? Quando a gente era definido pela rotina do trabalho, da escola, era assim que funcionava. Então, na escola você tinha aula de educação física toda segunda e quarta, de matemática toda segunda, quarta e sexta. Não tinha dia certo e você dava conta de todas as disciplinas porque tinha cada dia específico para isso. No trabalho também, às vezes, tem o dia certo e o horário certo da reunião, o dia de você prestar conta, de fazer um balanço, seja lá qual for a área que você trabalha.
Então a diferença é que agora quem tem que fazer isso é você. Você tem que assumir isso e, se for criança ou adolescente, os pais ajudarem nesse processo. Então defina dias e horários para cada tarefa para que elas caibam dentro da semana ou do mês. Não precisa ser tudo no mesmo dia. Eu tenho que fazer música, eu tenho que fazer balé, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer trabalho da faculdade, eu tenho que trabalhar. E aí eu não consigo dar conta de tudo num dia só. Eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos filhos. É muita tarefa para um dia só. Então defina, não, todo dia X eu vou fazer tal serviço de casa. Todo dia X eu vou estudar para a faculdade. Todo dia X eu vou ter reunião, entende? Então organize dias e horários para cada coisa e use uma agenda que vai te ajudar muito nesse processo. Dica número 3, que tem muito a ver com o planejamento. Não inicie um dia sem planejar. Para quem gosta de fazer isso de manhã, já acorda e a primeira tarefa do dia é planejar seu dia. Para quem não acorda com muita disposição ou acorda ainda meio desorientado, como eu sou, eu não acordo com essa disposição toda, faz esse planejamento à noite. Sinceramente, eu acho que funciona muito melhor você fazer à noite, que você já dorme sabendo o que é que você vai fazer no outro dia. Mas cada ser é único, você tem que ver o que funciona pra você. Pra mim, funciona à noite, então eu não vou dormir antes de planejar o meu dia seguinte. Não comece um dia sem planejá-lo. Dica número 4, e essa é uma dica de ouro. Quando você quer construir um novo hábito, você coloca ele grudadinho com um hábito já existente. Muita gente diz que não consegue criar um novo hábito, tem um novo hábito que não tem disciplina para isso. E essa dica é muito boa para essa questão. Se você quer criar um novo hábito, coloque ele do lado de algo que já está estabelecido em sua vida, que você já faz meio que automático. Um exemplo, o horário de tomar banho, o horário de escovar os dentes, o horário de fazer uma oração, uma meditação, alguma coisa que você já faz, que é muito certinho em sua vida, que já é automático na sua vida, que você nunca deixa de fazer, você pega o novo hábito e coloca do lado dele. Vai funcionar muito bem, porque você vai ancorar, digamos assim, um hábito no outro e vai te ajudar a incluir esse hábito. Eu já estou fazendo isso em minha vida com várias coisas, como por exemplo a meditação. Assim que eu acordo, todo dia eu acordo, né? É uma rotina. Eu já faço meditação ainda na cama. Então eu já coloquei isso ancorado. E a atividade física também eu coloquei ancorada de manhã. Então você coloca ancorada com alguma outra rotina que você já faz, que vai ser muito mais fácil colocar novos hábitos. E calma, não queira criar vários hábitos ao mesmo tempo. Vai ser muito difícil de você conseguir. Então foca em um hábito, coloca ele ancorado em outro que você já tem. Quando ele já estiver fortalecido, as pesquisas dizem 21 dias, outros dizem 66 dias. Existe aí uma média, né, dessa quantidade de dias. Pensa em pelo menos 21 dias. Faz isso com um objetivo, com um hábito, alcançou, aí sim você coloca outro. E a quinta dica, que é o segredo dos segredos, é planejar, avaliar, replanejar e, lógico, executar, né? Então, se você quer uma rotina bem feita e realmente que ela aconteça do jeito que você quer, você tem que planejar. Só que às vezes a gente planeja e nem sempre tudo sai do jeito que a gente quer, né, gente? Então sempre avalie como foi aquele planejamento e, se necessário, replaneje. Mas acima de tudo, o que você planejar, você tem que se desafiar a realmente cumprir aquele planejamento. Como eu faço em minha vida? Eu geralmente faço no domingo um planejamento da semana e faço no domingo seguinte uma avaliação da semana que passou, para ver o que é que funcionou, o que é que não funcionou e readaptar para a semana seguinte. E sempre me cobrando, me policiando para que eu realmente cumpra aquele planejamento. Lógico que sempre tem imprevisto, tem coisas que surgem no dia a dia, mas manter o meu planejamento ao máximo e não deixar que outras pessoas mudem o meu planejamento, porque o planejamento é seu e se você ficar atendendo tudo que o outro pede, você não consegue dar conta nem de você, nem do outro. Bom, espero que essas dicas te ajudem a colocar uma nova rotina na sua vida. Se ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, quer fazer o comentário, coloca aqui embaixo pra mim, tá? Não esquece de dar o joinha, se inscrever no meu canal e para encerrar, eu queria deixar uma frase que eu gosto muito, que é do Legião Urbana, que é: disciplina é liberdade. Se organize e você vai ver o quanto isso é libertador, ao contrário do que muita gente pensa. E teremos um vídeo falando exatamente sobre essa frase mais à frente. Um beijo pra vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchauzinho!